Vamos para a questão dos vídeos sobre a Chi do vi da série de vídeos sobre a China, né. A gente recebeu várias perguntas, mas é importante então que eu faça aqui algumas respostas. A maior parte das perguntas foi no vídeo, né, de resposta ao Jones Manuel, então, todas elas praticamente eu vou estar trabalhando por aqui, e eu separei algumas aqui que são bastante interessantes. Então vamos começar aqui com só ver se está transmitindo certinho, show de bola. Com aqui a colocação pelo esse por companheiro aqui, né, e ele pergunta o seguinte: "Camarada, pergunta honesta, mas não há um discurso de Lenin onde este põe que a URSS não era socialista, mas tinha o ímpeto de alcançar essa meta? Em verdade se tratava de uma ditadura do proletariado?" Coisa que Marx diferenciava, Guerra Civil em França, onde comenta que a Comuna de Paris não era socialista, fazendo com que esse trecho do Estado e Revolução, no caso, o trecho que eu me refiro ali no vídeo, na qual Lenin fala de características fundamentais do socialismo, né, de que a exploração do homem pelo homem não poderia, continuar existindo sob o socialismo, mas sim que ainda existiriam diferenças e desigualdades injustas, esteja se referindo à fase adiante da ditadura do proletariado. Dessa forma, durante o período de poder revolucionário do proletariado, seriam permitidos meios de exploração, visto que se trata de um período de transição, e, por fim, ao socialismo, fase inferior do comunismo, estaria extirpar a exploração da sociedade? Então veja, é uma dúvida muito interessante, né, uma pergunta muito importante para trazer certos esclarecimentos, né. Esses trechos, né, que o companheiro menciona sobre Lenin colocar que a União Soviética ainda não era socialista, mas já era uma república soviética, então já era uma ditadura do proletariado, os companheiros podem encontrar nesse texto aqui, sobre o imposto em espécie, o significado da nova política e suas condições, que é quando Lenin discute ali logo após a o início da NEP, da nova economia política, e que ele coloca, né, justamente os argumentos sobre isso, ele vai colocar muito claramente, né, que a União Soviética já era um poder soviético, né, já era uma ditadura do proletariado, mas que ainda vigorava um capitalismo de Estado. Ele coloca nesses termos, né, um capitalismo de Estado, hum, inclusive com alguns trechos já que já mencionavam ali sobre, de 1918, no qual ele já comentava sobre isso, desenvolvendo essa questão então, né. Eu já fiz uma resposta aqui que eu tinha feito ao companheiro, e eu vou ler ela aqui, mas claro, eu não vou me limitar a ela, né, eu vou desenvolver mais questões. Saudações, né. Creio que com o último vídeo postado, que se referia à questão dos modos de produção, sobre o conceito de modo de produção, essa questão fique mais clara. A relação entre ditadura do proletariado e socialismo, ou fase inferior do comunismo, não se dá enquanto etapas diferentes. A questão é entender a ditadura do proletariado enquanto a forma estatal da classe operária, ou seja, a ditadura na qual esta exercerá seu poder político. Através desse poder político, o proletariado imporá sua linha política no comando da produção, como afirmou Chen Chao, e construirá suas relações socialistas de produção e o modo de produção socialista, seguindo em luta de classes contra a burguesia, despojada dos meios de produção, até a fase superior, o comunismo. O principal é o poder político, ou seja, é impossível para a classe operária construir o socialismo sem antes estabelecer sua ditadura. Dialeticamente, entretanto, se essa forma estatal não trabalha dia e noite para construir o socialismo, ela mesma sucumbirá e degenerará em ditadura da burguesia, pois, como eu comentei, isso eu falo no vídeo, né, não é possível ser socialista na política e capitalista na economia. Quando Lenin afirma que a União Soviética ainda não era socialista, mas era uma ditadura do proletariado, se referia justamente ao período em que Stalin menciona em sua luta com Bukharin. Tratava-se de um período transitório inicial da União Soviética, NEP, em que a burguesia ainda não havia sido expropriada e as relações de produção capitalista ainda existiam, sob certas condições. Esse período não é, entre aspas, a ditadura do proletariado, mas sim aconteceu sob a ditadura do proletariado, que logo depois irá expropriar a burguesia e construir o socialismo, mantendo a mesma forma estatal. Todo esse processo se enquadra na chamada fase inferior do comunismo. No caso da China, esse período ocorreu durante a fase de nova democracia que, como expliquei no primeiro vídeo, foi ininterrupta ao socialismo.
Tanto na União Soviética quanto na China, após essa fase inicial de suas revoluções, as formas de exploração foram fundamentalmente abolidas, à exceção da pequena propriedade. Nada tem a ver com a China atual, na qual a ditadura da burguesia e o capitalismo foram efetivamente restaurados. Então vejam, né, a importância, né, de se compreender essa questão, e é uma questão que de fato é muito confusa. Se nós pegamos os clássicos do marxismo, principalmente no início, né, então Marx, Engels e Lenin, esses conceitos são muito confusos na forma como eles são tratados, porque às vezes parece que são sinônimos. Mas é importante que a gente trace essa distinção muito clara. E se não, e eu busquei deixar isso claro, né, na série sobre a China, mas deixando então cada vez mais claro. Ditadura do proletariado se refere à forma estatal do proletariado, ou seja, ditadura da classe operária, enquanto agora classe dominante, em sua luta contra a burguesia. Enquanto que o socialismo ele se refere a um modo de produção que a classe operária irá construir sob a ditadura do proletariado. Um modo de produção na qual a propriedade é social, ou seja, não existem mais exploradores e explorados, é baseada no controle operário dos meios de produção, certo? Entendendo essa como a forma propriedade, e em suas relações de produção expressa justamente a socialização do lucro, né? A socialização do mais trabalho, do excedente de trabalho, por exemplo, do trabalho excedente, né, propriamente. Então, vejam que isso é o socialismo, enquanto que ditadura do proletariado é propriamente o estado da classe operária. Vejam que um não pode existir sem o outro, né? A ditadura do proletariado, como eu falei, ela deve construir o socialismo, ao mesmo tempo que não é possível ter socialismo sem ditadura do proletariado. Isso Chen Chun-Chao coloca muito mais claramente. Mas sobre a NEP, então, né? É importante destacar isso, né? E o que o próprio Stalin cita aqui em seu debate com o Bukharin, porque esse debate sobre a NEP é bastante antigo, né? Então, em que se coloca justamente a incorporação, né? A possibilidade de se incorporar, então, a burguesia e a classe exploradora, né? A burguesia, por exemplo, ou os latifundiários, na época não eram latifundiários, né? Mas a incorporação da burguesia, né? Dentro do socialismo. E, inclusive, eu já citei isso lá no vídeo, mas é uma citação muito importante, né? Vou só passar aqui onde é que tá. Aqui. Aqui é a citação de Lenin, né, no qual ele fala: naturalmente, em nossa República Soviética, o regime social é baseado na colaboração de duas classes, os operários e os camponeses. Uma colaboração na qual os Nepmans, ou seja, a burguesia, agora também são admitidos sob certas condições. Aí Stalin vai falar: como você pode ver, não há nenhuma menção aqui à integração da classe capitalista no socialismo. Tudo o que se diz aqui, sob certas condições, na colaboração dos trabalhadores e camponeses, admitimos também os Nepmans, ou seja, a burguesia. O que isso significa? Significa que estamos admitindo a possibilidade de os Nepmans se integrarem ao socialismo? É claro que não. Essa citação de Lenin só pode ser interpretada dessa forma por aqueles que perderam o senso de vergonha. Significa simplesmente que, enquanto não aniquilamos a burguesia, e essa aniquilação, claro, enquanto classe, né, não é uma aniquilação física, literalmente, né, que enquanto não confiscamos sua propriedade, não permitimos que ela continue a existir sob certas condições. Ou seja, desde que se submeta sem reservas às leis da ditadura do proletariado, que levam à limitação progressiva dos capitalistas e ao seu desalojamento gradual da vida econômica. Os capitalistas podem ser desalojados, e as raízes do capitalismo, sem uma feroz luta de classes, não é possível. É possível abolir as classes defendendo, na teoria e na prática, a integração dos capitalistas ao socialismo? Não pode. Essa teoria e essa ação prática servem apenas para promover e perpetuar as classes, pois essa teoria se opõe à teoria marxista de luta de classes. Bem, essa teoria, aliás, bem, a citação de Lenin é absoluta e inteiramente baseada na teoria marxista da luta de classes. Então vejam bem, o que aconteceu, né? Durante a Guerra Civil, aconteceu, né, uma necessidade, né, da implementação do comunismo de guerra, como ficou conhecido, de grandes confiscos por parte do Exército Vermelho ao campesinato, né? O regime bolchevique vai destruir o latifúndio, vai destruir o feudalismo que existia na Rússia, né? Vai consolidar ali uma revolução agrária,
mas o confisco em torno dos grãos dos camponeses por parte do Exército Vermelho era muito alto. Graças à justeza do regime soviético, a aliança operário-camponesa continuou firme, né? Os camponeses apoiaram, né? Os bolcheviques apoiaram o regime soviético. Houveram expressões ali pequeno-burguesas e camponesas, como os anarquistas de Makhno, ou como os marinheiros de Kronstadt, que deram um levante antissoviético, mas no fundamental a aliança operário-camponesa continuou firme. Mas essas expropriações, não, essas cotas de grãos, né, impostas pelo Exército Vermelho, trouxe certos desânimos ao campesinato. A única maneira de que, de fato, essa aliança se manteve foi, como disse o Robert Thurston, no livro que eu trouxe numa das últimas lives, né, sobre Life and Terror in Stalin's Russia, foi justamente que o regime social bolchevique era um regime justo para as massas camponesas, né? O Thurston, que é um historiador burguês, coloca isso já na primeira página do livro. Mas, para reforçá-la e impedir que ela se rompa, que houvesse uma ruptura da aliança operário-camponesa, foi necessário fazer concessões ao campesinato. E quando eu falo campesinato, eu não me refiro ao campesinato pobre unicamente, mas sim ao campesinato médio e aos chamados kulaks. O que eram kulaks? Muitas vezes os kulaks são interpretados unicamente como burguesia rural, ou unicamente como talvez, inclusive já vi isso latifundiários. Não. Os kulaks são setores altos do campesinato. É o campesinato rico, basicamente. E, em alguns casos, se tornam setores de burguesia rural, de fato, né? Quando começam a empregar trabalho assalariado. Mas os kulaks são o setor rico do campesinato, o setor alto desta classe. Então vejam, né? Toda aquela discussão que se deu posterior em torno da liquidação dos kulaks enquanto classe nos anos 30 se referiam justamente a esse setor alto do campesinato. E a NEP serviu para reafirmar a aliança com o campesinato, inclusive com esses setores mais altos. Por isso que na União Soviética se estabeleceu um capitalismo de Estado sob uma ditadura do proletariado, na qual não se desenvolvia um capitalismo. O desenvolvimento, né, aliás, a permanência de relações de produção capitalista serviam à consolidação do regime socialista, desenvolvendo certos setores produtivos que se sujeitavam sem reservas à ditadura do proletariado. Logo ali no final dos anos 30, a NEP acaba e se inicia propriamente o processo de industrialização socialista e coletivização, no qual, de fato, essas grandes relações capitalistas de produção vão ser liquidadas, né, economicamente falando, né, subsistindo apenas, né, os setores da pequena burguesia. Mas então vejam a importância da gente ter essa compreensão para que não hajam comparações com a China atual. Para começar, né, vamos começar com essa questão. Nem as figuras, né, que eu mencionei no debate, né, que eu fiz respostas nos meus vídeos, tanto o Elias Jabbour quanto o Jones Manuel, eles não colocam questão desse período, né, da China, né, enquanto a China hoje, enquanto relações de produção capitalista, eles não colocam isso como uma fase transitória. Pelo contrário, eles colocam, o Jabbour mesmo coloca que esse é o socialismo chinês e é o socialismo deles, não vai haver uma expropriação da burguesia a curto, médio ou longo prazo, e o Jones também coloca isso em um de seus vídeos, né? Ele coloca que não há perspectiva do Xi Jinping expropriar a burguesia chinesa. Isso seria uma ilusão. Então a própria teoria de que a China estaria passando por uma NEP, né, de um período em que haveria uma ditadura do proletariado e um regime capitalista, não se sustenta pelos seus próprios defensores. Na verdade, mas mesmo tomando como essa possibilidade, vejam, esse período de subsistência de relações capitalistas na China, ele já acabou. Ele foi superado ainda nos anos 50, certo? Devemos lembrar, naqueles primeiros anos da tomada de poder na China, se mantiveram relações de produção capitalistas, particularmente com a média burguesia, mas que logo a partir do desenvolvimento do grande salto adiante da coletivização, essas relações foram extirpadas, subsistindo apenas a pequena propriedade. Isso é muito visível no texto de Chen Chongchao. Ou seja, não se trata da mesma coisa. Esse período, né, que seria de capitalismo de Estado, ele já acabou, ele já passou, certo? Na própria China, né? Não aconteceu de fato, atualmente, né? O que aconteceu foi um processo de restauração da ditadura da burguesia e restauração do capitalismo. A China hoje é uma ditadura da burguesia. Isso a gente argumentou amplamente lá nos últimos vídeos.
Mas é importante traçar dessa forma, né? E, e para desenvolver ainda em cima disso, né, para a gente ter essa noção, eu falei, né, que essa questão ela fica um pouco confusa quando a gente trata sobre Marx, Engels e Lenin, mas sobre Stalin ela fica muito mais clara. Vejam aqui o que Stalin diz, né? Isso aqui é tirado do Sobre os Fundamentos do Leninismo. A questão da ditadura do proletariado é, sobretudo, a questão do conteúdo essencial da Revolução Proletária. A Revolução Proletária, o seu movimento, a sua amplitude, as suas conquistas, só tomam corpo através da ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é o instrumento da Revolução Proletária, o seu órgão, o seu ponto de apoio mais importante, criado com o fim, em primeiro lugar, de esmagar a resistência dos exploradores derrubados e consolidar as conquistas da Revolução, e, em segundo lugar, de levar a ter uma revolução proletária, levar a revolução até a vitória completa do socialismo. Vejam que aqui Stalin trata a ditadura do proletariado como uma questão de poder político, essencialmente, enquanto a forma estatal do proletariado. Eu vou pegar mais uma citação aqui que remete a isso. Isso fica muito mais claro. Vejam. A vitória da ditadura do proletariado significa o esmagamento da burguesia, a demolição da máquina estatal burguesa, a substituição da democracia burguesa pela democracia proletária. Isso é claro. Mas por meio de que organizações se pode levar a cabo essa gigantesca obra? É indubitável que as velhas formas de organização do proletariado, surgidas sobre a base do parlamentarismo burguês, não são suficientes. Quais são, pois, as novas formas de organização do proletariado, capazes de desempenhar o papel de coveiros da máquina estatal burguesa, capazes de não somente de demolir essa máquina, e não só de substituir a democracia burguesa pela democracia proletária, mas também de constituir a base do poder estatal proletário? Esta nova forma de organização do proletariado são os sovietes. Vejam então aqui muito mais claramente a colocação dos sovietes enquanto os órgãos, né, os sindicatos que exerciam a gestão operária e a gestão do poder político, que tinham um amplo papel no desenvolvimento da ditadura do proletariado e da democracia operária na União Soviética, enquanto, justamente, né, enquanto a base do poder soviético, enquanto a base da ditadura do proletariado. Ou seja, estamos falando aqui de Estado, de ditadura de classe. Ao passo que, se viermos aqui no sobre o materialismo histórico e dialético, aqui Stalin, né, vai falar sobre. Primeiro, ele menciona, né? A história conhece 5 tipos fundamentais de relações de produção: o comunismo primitivo, a escravidão, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo. Vejam aqui, Stalin coloca o socialismo não como uma forma estatal, mas como tipos fundamentais de relações de produção, ou seja, enquanto um modo de produção. E aí ele afirma: sob o regime socialista, que até hoje é uma realidade na União Soviética, esse texto de 1938, a base das relações de produção é a propriedade social sobre os meios de produção. Aqui já não há exploradores nem explorados. Os produtos criados se distribuem de acordo com o trabalho, segundo o princípio de quem não trabalha não come. As relações mútuas dos indivíduos dentro do processo da produção têm o caráter de colaboração fraternal e de mútua ajuda socialista entre os trabalhadores livres de toda exploração. As relações de produção se acham em plena consonância com o estado das forças produtivas, pois o caráter social da produção é referendado pela propriedade social dos meios de produção, sobre os meios de produção. Então vejam que coisa magnífica aqui, muito importante. Aquilo que nós colocamos no vídeo sobre modos de produção. As relações de produção são o principal determinante de um modo de produção, mas antes das relações de produção é necessário que hajam relações de propriedade socialistas. E vejam que Stalin parte da relação de propriedade social dos meios de produção, ou seja, da relação entre as classes na fábrica não ser mais uma relação entre a burguesia explora o proletariado, ou seja, a burguesia detém os meios de produção e o proletariado detém apenas a sua força de trabalho, e coloca justamente o fato da propriedade ser social, ou seja, da propriedade ser do próprio proletariado, da própria classe operária. E disso ele deduz as relações de deduz não, né? Ele conclui as relações de produção socialistas. Então vejam, né, isso confirma, né, justamente a nossa análise que nós trouxemos e coloca justamente essa diferença entre forma estatal e modo de produção, sendo a forma estatal principal, sendo o poder político principal.
Para se ter o socialismo é necessário a ditadura do proletariado, como colocou Chen Chun-chao. Então vejam a importância, né, de entendermos isso primeiro, né? Não confundirmos o que aconteceu nos tempos da NEP, da Revolução Russa, naqueles primeiros anos em que subsistiu o capitalismo de Estado sob a direção do proletariado, com o que acontece hoje na China. Nada tem a ver. E segundo, desenvolver muito claramente a concepção da diferença entre ditadura do proletariado e de socialismo. O que cada um desses conceitos significa e a sua importância, né, na compreensão e na análise desses países do século XX, né, do socialismo que se desenvolveu no século XX, e para a própria compreensão das revoluções atuais, certo? Então vejam a importância dessa questão. Bom, então agora vamos para uma próxima pergunta, né, colocada aqui no também, né, no vídeo em resposta ao Jones Manuel, em que o Pedro Maia faz a seguinte pergunta: tenho uma dúvida, João. Gostaria de saber se, ao apurar essa taxa de desemprego, se é contabilizado somente pelas pessoas que estão à procura de emprego ou se é um panorama geral. Poderia explicar melhor como é contabilizado? A faixa etária de 16 a 24 anos seria uma idade onde as pessoas poderiam estar envolvidas com outras atividades, como o ensino superior. Por isso a minha dúvida: essa taxa são de pessoas desocupadas? Então vejam, né, isso aqui se trata justamente de quando eu trouxe o argumento, né, sobre o desemprego na China, respondendo justamente o Jones, que colocava que não havia uma tendência de crescimento de desemprego na China. Eu trouxe justamente que entre a juventude chinesa, né, ou seja, entre as pessoas da faixa etária de 16 a 24 anos, havia uma tendência de desemprego na China, inclusive passando de 20%. É uma pergunta muito válida, e eu trouxe aqui justamente, né, na resposta, justamente aqui o método governamental da China, né, justamente daquele órgão no Estado chinês, em que ele trata justamente, né, que essas pessoas que são registradas enquanto desempregados nas áreas urbanas se referem a pessoas que estão registradas enquanto residentes permanentes em áreas urbanas e estão engajadas em atividades não agrícolas, que estão na idade de trabalho, ou seja, que já estão na idade ativa para trabalho, são capazes de trabalhar, que estão desempregadas, então sem emprego, mas com desejo de estarem empregadas e que inclusive se registraram nas agências de emprego locais que existem na China para poderem ser empregadas, né? E aqui, então, ou seja, né, trazendo essa questão muito importante, né, não se trata só de desalento ou de pessoas que estão estudando, e inclusive eu trouxe posteriormente o dado, né, de que se somássemos as pessoas que estão desocupadas e desalentadas nessa taxa, né, ou seja, nessa expectativa, né, de pessoas desempregadas nessa faixa etária, esse dado subiria para quase 50% dessa faixa etária, dessa população, então 46,5%. Vejam, aí no caso são pessoas que também não estão procurando o próprio trabalho, né, estão simplesmente sem fazer nada, seria daí 46,5%. Mas no caso, mais de 20% são pessoas que estão ativamente procurando trabalho e, destaque na importância, já estão na idade ativa de trabalho. Por que eu queria trazer isso? Porque nós tivemos logo depois um comentário de um companheiro que assina como Brasil Popular. Ele falou o seguinte: sobre a taxa de desemprego na China, você está usando um recorte de idade que tem 20% de desemprego, recorte este que inclui jovens de 16 e 17 anos, para dizer que a China tem problema de desemprego e por isso é capitalista. Quando a taxa de desemprego total no país é de 5,3%. E aqui ele traz, né, os dados, justamente que mostra que ali entre um determinado período ali, né, a taxa de desemprego na China caiu de 5,3% no mês anterior para 5,2%. E aqui no mais, né, ele continua a argumentação e ele afirma o seguinte, que parte desses 70 milhões de jovens, né, que seriam eu não cheguei a fazer esse cálculo de porcentagem, teria que ver, né, mas é a porcentagem que os companheiros afirmaram ali equivaleria essa parte, né, da população, são jovens de 16 a 18 anos que não deveriam mesmo estar trabalhando e sim estudando, e afirma, né, que afirmar isso seria desejar o aumento do trabalho infantil. E ainda diz que o fato do autor do vídeo estar usando um recorte de dado específico e não condiz com o argumento usado, e por fim afirma, né, pergunta
Em qual capítulo do Capital que diz que o desemprego tem que estar abaixo de 5% para o país ser socialista? Então veja, é importante, né, responder essa questão, porque de fato aqui há uma incompreensão e é quase uma inversão lógica do meu argumento. Vejam, no primeiro vídeo, nós argumentamos, eu argumentei, que a China era capitalista. Primeiro, porque ela vigorava uma ditadura da burguesia, sendo isso o principal, mas, analisando propriamente as relações econômicas, ela possuía, em primeiro lugar, relações de propriedade capitalistas, majoritariamente no país, e, consequentemente, relações de produção capitalista. Ou seja, tendo a burguesia, né, tendo a classe exploradora, explorando a mais-valia dos trabalhadores, né, dos operários do proletariado do país. Em nenhum momento eu falei de desemprego, vejam isso. Em nenhum momento naquele vídeo eu falei de desemprego. Nesse vídeo que eu falei de desemprego, eu estava puramente respondendo a uma lógica colocada pelo Jones, de que, bom, afirmar que a China é capitalista, beleza, mas tu tem que explicar por que que ela não tem uma tendência de desemprego, sendo que a tendência de desemprego é uma característica fundamental do capitalismo. E nisso respondi que não havia há uma tendência de desemprego na China, nesse setor da juventude principalmente. Então vejo que em nenhum momento eu falei que a China ela é capitalista porque ela tem desemprego. Eu falei que ela tem desemprego. Não, desculpa. Eu falei que. Eu nunca falei que a China é capitalista por ter desemprego. Eu falei que ela é capitalista, logo ela tem desemprego. Por uma questão fundamental: países socialistas não têm desemprego. Isso não é uma questão moral, isso não é uma questão que eu estou fazendo juízo de valor aqui. Analistas burgueses, historiadores, políticos mesmo, do imperialismo, admitiam que na União Soviética tinha 100% de taxa de emprego, o desemprego era zero, por um motivo muito básico. A força de trabalho não era uma mercadoria. É por esse motivo que no capitalismo sempre vai existir desemprego, porque a força de trabalho é uma mercadoria. E nunca vai haver uma capacidade industrial, econômica, de absorver toda essa classe operária, e também pela necessidade política da burguesia de manter um exército de mão de obra de reserva. No socialismo isso não acontecia. Esses tempos atrás eu até fui pesquisar sobre isso de novo para ter certeza sobre esses dados e eu vi um artigo de economistas burgueses afirmando, analisando essa questão, né, do desemprego na União Soviética. E eles falaram, vejam bem, não havia 0% de desemprego na União Soviética. Aí eu falei, bom, vamos analisar o que eles quiseram dizer. E o argumento deles era o seguinte: havia desemprego em certos períodos da União Soviética porque chegava o final do ano, o operário queria trocar de fábrica para ter um salário maior, para ter uma condição melhor, ele saía da empresa para procurar outra. Então, naqueles períodos de férias, vamos botar assim, havia uma pequena taxa de desemprego por uma busca do próprio proletariado soviético na busca de melhores empregos, né, de melhores salários ali ou de uma área que ele realmente gostasse de trabalhar. Então vejam, é um argumento, né, de realmente não era 0% de desemprego, mas vejam que isso não tem nada a ver com o desemprego, que a gente trata o desemprego estrutural, e as consequências maléficas do desemprego na União Soviética. Quem quisesse ter emprego tinha na hora, certo? Então, a mesma coisa acontecia na China. Então vejam que esses economistas burgueses trouxeram esse argumento para argumentar que não era um país com uma taxa de 100% de emprego, mas, enfim, com essa pequena dado distoante. Mas vejo que havia uma situação de amplo pleno emprego, né? Justamente porque a força de trabalho não é. Então eu nunca argumentei que a China tinha desemprego, logo era capitalista. Não, eu só apontei. A China ela tem relações de propriedade capitalista. Relações de produção capitalista, ela vai ter características de um sistema capitalista, que é o desemprego. Não se trata de, se tiver 5% abaixo ou 5% acima, ela vai ser socialista ou capitalista. Não é essa a questão, certo? E o companheiro aqui trata, né, de que essas pessoas não deveriam estar trabalhando, que 16, 18 anos seria classificado como trabalho infantil. Vejam, aí é uma questão a se discutir. Eu não vou entrar no mérito abstrato aqui, se nessa faixa etária já é trabalho infantil. Mas vejam que o companheiro defende a China e defende o Estado chinês. A China não considera essa faixa etária trabalho infantil. Vejam que a República Popular da China atualmente coloca justamente que é uma faixa etária em que as pessoas estavam procurando emprego, se inscreveram em agências de emprego e estavam em idade apta, idade ativa de trabalho e em condições de trabalhar. Então, aí tem que ver, né? A China não considera dessa forma atualmente, como sendo trabalho infantil.
E então não é por esse argumento que devemos ir, né. Mas vejam então, eu trouxe esses argumentos aqui, essas questões, e é importante até destacar, né, essa discussão de desemprego, vejam, é uma tendência desse pessoal que defende a China, de trazer a China, de ficar comparando a China com um país capitalista. "Ah, porque a China tá com a economia crescendo 3 vezes mais que os Estados Unidos, não sei o quê". Pô, beleza, interessante e tal, mas francamente isso não é o ponto da questão, não me importa. Não me importa se a China tem condições de vida um pouco melhor do que o capitalismo nos Estados Unidos, ou se tem um desemprego menor do que o capitalismo nos Estados Unidos, da mesma maneira que não me importa se a Noruega tem um regime social, condições de vida melhores do que nos Estados Unidos. Porque são países não só capitalistas, como são imperialistas atualmente, certo? Então não se trata dessa questão para determinar se é ou não socialista. Ah, mas o ganho real de salário. Ah, mas o desemprego é menor. Não se trata disso. Países imperialistas têm essas características desde que o imperialismo existe. O Bismarck já fazia esse tipo de coisa, devemos lembrar, né, a citação de Engels. Então, esses debates sobre, ah, não, a China vai superar os Estados Unidos, isso é importante para a gente entender a dinâmica do imperialismo global, para a gente entender justamente que a superpotência hegemônica única hoje caminha para deixar de ser uma superpotência hegemônica única, né, justamente com o avanço dos outros imperialismos ao redor do globo. Mas unicamente por isso, não se trata aqui de defender um imperialismo ou outro, senão a gente estaria incorrendo aqui em cautesquismo, né? Defendia, por exemplo, o imperialismo alemão contra os outros imperialismos na Primeira Guerra Mundial. Mas só para trazer, né, um exemplo, né, já que o companheiro trouxe o dado de 5,3% de desemprego, vejam, o desemprego nos Estados Unidos atualmente está menor que isso, certo? O desemprego hoje, em novembro de 2023, né, no último mês, estava ali entre 3,7% e 4% de emprego. Na mesma faixa etária que ele colocou ali na taxa de desemprego geral. Então vejo que esse debate não faz sentido. Ficar comparando estatística social dos Estados Unidos com a estatística social da China. São países capitalistas, são países imperialistas, certo? Eu não trouxe aquilo ali para provar que a China era pior que os Estados Unidos, ou que era pior que um país capitalista. Tô um pouco me lixando, eu só trouxe aquilo para demonstrar que sim, existe tendência a desemprego na China. Então, vejam essa questão, né, companheiros, a importância de da gente trazer, né, justamente essa questão, de responder esses comentários, né, que estavam pendentes ainda a serem respondidos.